Contemplareis justificado a vossa face e sereis saciado quando se manifestar a vossa glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje nós estamos celebrando de uma forma diferente. Aos domingos todos estão acostumados a estar na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Hoje nós estamos transmitindo diretamente aqui da nossa casa comunitária. Tanto que você que nos acompanha pelo YouTube, da comunidade Doce Mãe de Deus, como você que nos acompanha pelo Instagram, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Sejam bem-vindos a esta Santa Eucaristia. Estamos nesse 15º domingo do tempo comum e hoje o Senhor vai nos dar como figurativa as sementes. E essas são as sementes que Ele vai nos apresentar, as sementes do reino dos céus. Então peçamos a Deus as virtudes que nestas leituras nos encontra, que traz para nós realmente para vivermos a santa palavra de Deus. Então iniciemos com gratidão, por uma semana que se inicia, pela que passou, sendo grato a Deus por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para bem celebrar essa Eucaristia, para acolher bem a palavra de Deus como esta semente, peçamos um coração limpo, diferente de todos os terrenos que hoje nós vamos ouvir no Evangelho, mas peçamos aquele que seja acolhedor. E que a palavra caia como uma semente que faça crescer, germinar e dar frutos. Peçamos o perdão de Deus e peçamos a graça da conversão todos os dias. Senhor, que sois o caminho que nos leva ao Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com gratidão a nosso Senhor pelos pecados perdoados, cantemos o nosso hino de louvor.
Oremos. Apresentemos ao Senhor em súplica por todos aqueles que estão doentes, enfermos. Também suplicar ao Senhor pelo fim desta pandemia, pelos sem-tetos, pela saúde de Maria Lúcia Batista, pela saúde de uma família. E hoje, em ação de graças, pelo aniversário de Bárbara e Esther, e também pelos 5 anos de matrimônio de Morgana e Sérgio, membros consagrados desta missão aqui em Maceió. Deus possa abençoar ricamente a vida deste casal, desta família, que foi constituída em Deus. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo que é digno desse nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
só na fartura onde passas, brotam passos no deserto, no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trilhas, tudo canta de alegria, de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente me merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram.
Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Desejaram ouvir o que vos ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que a ouve e a compreende. Esse fruto produz, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, mais uma vez, sejam bem-vindos aqueles que estão chegando agora em nossas redes sociais. Você que nos acompanha pela Pascom, pelo Instagram de nossa paróquia, Nossa Senhora de Lourdes. Estamos nesse 15º domingo do tempo comum, e a palavra que foi proclamada neste momento fala diretamente das sementes do reino dos céus. E a você, irmãos e irmãs, que está acompanhando pelo YouTube de nossa comunidade, Doce Mãe de Deus, também seja bem-vindo neste momento. Estamos celebrando diretamente aqui de nossa casa comunitária. Como de costume, todo domingo nós celebramos na matriz Nossa Senhora de Lourdes, mas hoje estamos transmitindo aqui diretamente. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje as palavras, elas dão sentido à nossa vida. E aqui nós vamos ver, a preocupação de Deus em saber se está ou se não está caindo aos corações dos homens a sua palavra. Mas não é uma preocupação de querer saber se já entrou no coração, se já vive. Não. As palavras de Jesus são proclamadas. E elas são semelhantes às sementes
que este semeador saiu para semear. Então, vai saber aonde cai. Só Deus sabe, né? Só Deus conhece o coração de cada um. Não sei se vocês perceberam, mas diante das leituras destes domingos, voltamos um pouco, né? O Evangelho de São Mateus, que está sendo sempre narrado, estávamos bem à frente, quando de repente voltamos para o capítulo 3, logo no início, né, do ministério de Jesus Cristo. E eu acho muito bom que a igreja organiza a liturgia, porque sempre vai fazer uma reflexão na vida do homem. Dá aquela parada, porque nós sabemos que domingo é dia do Senhor, então parar e refletir. Essa é a nossa missão, né, de evangelizar, de proclamar, ter a Santa Missa, mas é uma obrigação de todos nós cristãos estarmos na igreja, na casa de Deus, para escutá-lo. Se não tem possibilidade de ter missa diária, o domingo foi feito para todos nós, para a família, para o jovem, para as crianças. Então essas sementes já estão sendo lançadas no mundo, né? E aqui nosso Senhor, Ele prega a palavra de Deus, fala dessas sementes e Ele mesmo faz a homilia. É interessante, né? Tem 2 momentos essa liturgia de hoje, e são exatamente as palavras que Jesus ensina, são as mesmas que Ele usa para interpretar e fazer assim a homilia, o discurso da parábola. E o mais interessante é que a curiosidade dos discípulos foram grandes, né? Eles tiveram realmente curiosidade de querer entender porque o Senhor fala tanto em parábolas, fala tanto em coisas figurativas, para poder falar para todos nós. Então, meus irmãos, entendendo isso, nós vamos também compreender uma coisa. Todas as sementes aqui comparadas, né, aonde ela cai, dependendo do terreno, ela vai fazer uma reflexão, vai fazer voltarmos um pouco a nossa vida aonde nós fomos, quando nós fomos batizados. E aqui vamos ascender dentro de nós para sermos bons cristãos neste mundo, né, esses que vão colaborar com a palavra de Deus sendo proclamada por suas vidas, com as virtudes teologais. Isso mesmo, cada semente, né, cada solo cada solo é comparado com as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Então vamos entender que cada uma delas tem um significado, tem uma compreensão, e ele faz comprometer cada um de nós com estas virtudes por nosso batismo. Não foi o homem que nos deu eles, né, essas virtudes. Não foi ninguém, foi Deus que nos colocou. Foi Deus que colocou na nossa vida. Então é preciso praticar, é preciso viver. Então, diante desse mistério do reino dos céus, nosso Senhor teve que realmente traduzir para melhor compreender. Algo que há muito tempo já foi falado, proclamado, mas poucos entenderam, poucos viveram a palavra de Deus. Por isso que a profecia de hoje de Isaías compara também a palavra de Deus e faz compreender, né, desejar, compreender, que ela cai no coração dos homens. E vai dizer: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim é a palavra, né, que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Mas ela tem uma função, ela tem uma missão. A palavra proclamada, ela tem esse desejo de encontrar, né, não quem escute, né, mas quem acolha. Vai dizer: antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então a palavra de Deus tem uma mensagem, é uma missão,
né, saindo do coração de Deus, saindo de seus lábios, de sua boca para nós. Deus nos fala através da palavra. Deus se comunica com o homem. Então é muito bonito ver isso, o cuidado de Deus. Quando eu falei preocupação, aqui mesmo já corrijo. Esse não é preocupação, é o cuidado de Deus. O zelo de Deus por nossas vidas. Sabe que muito bem as palavras, elas vão ser como sementes e vai esperar o tempo de crescer e dar seus frutos. E aí, meus irmãos, paciência nesse tempo. Paciência conosco, paciência com o irmão, paciência com aquele que você está fazendo um caminho de conversão. Paciência. Deus tem muita paciência conosco. Então precisamos aprender também de Deus. Deus, ele não vai cobrar a pulso que você logo, assim que ouvir a palavra, já tem uma resposta, já tem um fruto para entregar nas suas mãos. Então, a palavra de Deus lançada é palavra de paciência. Nós não podemos cobrar do outro se Deus nem cobra de nós. Lembre daquela outra passagem: com a mesma medida com que você medir, vós sereis medidos. Então, nessa palavra se apoie, porque essa é a verdade. Então, nós não podemos lançar palavras nas pessoas, nas nossas homilias, nas nossas reflexões, meditações, e já no outro dia, em pouco tempo, já esperar uma árvore. Não é assim. Você tem que cultivar, você tem que adubar, você tem que cuidar, você tem que zelar, afastar as pestes, as pragas, retirando, tendo o zelo, o cuidado. As mãos do agricultor são mãos que realmente foram tocadas por Deus, porque aonde toca, cresce, floresce, fecunda, ajuda a crescer. Então, dessa mesma forma somos nós, e é isso que o Senhor está preparando, os discípulos, para que sejam eles que vão preparar esse caminho, jogando as sementes do reino dos céus. Então vamos lá, comparando cada terreno, uma virtude. A primeira nós sabemos, que é a semente que caiu à beira do caminho, aquelas que os pássaros vieram e a comeram. E o Senhor vai dizer que esse terreno é todo aquele que ouve a palavra do reino dos céus e não a compreende, porque vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nosso Senhor vai dizer isso no versículo 18 e 19. Então aqui está, ouve a palavra. É exatamente a comparação do homem que tem fé, que diz que tem fé. Ouve, acolhe a palavra, mas vem o maligno e retira. E o inimigo de Deus, ele quer exatamente tirar essa semente que foi lançada no nosso coração, a ponto de até sugar tudo que é de nutrientes nesse terreno. E ele vai tirando exatamente da nossa fé, fazendo-nos desacreditar, ter impaciência de esperar, não ter mais a tranquilidade de saber que está em Deus a minha confiança, de poder repousar e reclinar nossa cabeça para dormir e saber que Deus cuida de nós. Amanhã será outro dia, acreditar na providência de Deus. Saber que valemos mais do que os pardais, vamos diminuindo e nós vamos ficando com o coração e os ouvidos tampados, fechados, e logo essa fé vai esvaindo, vai acabando, vai esgotando dentro de nós. Então pode vir até mesmo todas as palavras, o melhor pregador falar para nós, mas vem um maligno astucioso, vai antes de que a semente comece a germinar no seu coração, na sua terra, do seu coração, e ele rouba.
e aí você deixa. Você não vigia, você não prospera, você não cresce, porque é exatamente assim. Os pássaros vêm e as comem, né? É como os inimigos esfomeados, que estão com fome de se alimentar, retirando a sua fé da sua vida. Então, atenção, porque nosso Senhor vai dizer, né, em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, não viram. Desejaram ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Por isso que Jesus vai dizer, quem tem ouvidos, ouça. Não é esses ouvidos carnais, mas quem tem prestado atenção, quem tem dado ouvido ao Senhor, vai sim ouvir e praticar. E aí a segunda semente, que é aquela que é jogada diretamente ali entre um solo pedregoso, até faz crescer, né, como diz a leitura, cresce, tenta enraizar, mas veja, o que é que acontece? O sol, quando nasce, e aí vem os momentos difíceis da nossa vida, vem as tribulações queimando, fazendo com que as nossas vidas elas sejam sacudidas para um lado e para o outro, e aí logo não tem raiz, morre queimada, morre sem estar enraizada. Porque essas pessoas não conseguem ter sustentação, logo se perdem nas palavras, se perdem na mentira, se perdem enganando as pessoas, achando que está fazendo bem, e nem ao menos hoje já pensam, né, fazer o bem, vou mentir para fazer o bem. Não, já mente descarado, né? Sem nenhum mais uma vergonha de mentir. Então essas pessoas também são comparadas àqueles que não têm fundamento na sua fé, que não tem argumento, não tem uma palavra, não tem um estudo, não está nem aí para os sacramentos. São homens que vivem fracos na fé, sem enraizar. E aí a terceira semente, aquela que cai entre os espinhos, são aquelas exatamente que perdem a esperança, que até tenta, né, crescer, tenta até enraizar, né, tenta fazer de tudo para manter uma fé viva e uma esperança a ser conquistada, mas é sufocada por suas faltas de esperança. Não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na palavra, por isso desistem logo. E aí são realmente sufocadas por tudo, as seduções deste mundo. Nosso Senhor diz isso claramente, né? Ele não tem esse desejo de seguir adiante. Desiste de tudo em meio à tribulação, porque as preocupações e as ilusões chegam. E quais são as ilusões que tiram a nossa esperança? De acreditar que o seu dinheiro vai lhe dar felicidade, né? De acreditar que o seu esforço, o seu trabalho vai dar a garantia de uma vida longa, né? De ter bonança sempre mais, né? E nosso Senhor diz, pelo contrário, mostra a pobreza, mostra o desprendimento. Então não estou nem aí, já perdi minha esperança de conquistar, já perdi, desistir de tudo. E eu sou iludido com esse desejo de crescer, de querer ganhar mais. Sou iludido com as coisas desse mundo. Perde rapidinho, o inimigo ganha a essas pessoas e tiram de nós as sementes do reino dos céus. E aí somente a última, né, semente das comparações de terra, que é aquelas que é lançada em terras realmente preparadas, aquelas que venceram, aquelas que passaram por momentos difíceis, aquelas que foram realmente tocadas na sua fé, que tinha tudo para abandonar a fé, tinha tudo para abandonar as esperanças, mas que suportou, resistiu, não foi enganado pelas coisas deste mundo, manteve-se com a palavra de Deus e teve a coragem de continuar. Então essas coisas, meus irmãos, nos ajudam a viver a caridade, que é a última das virtudes teologais.
Uma pessoa assim, ela é mais amável com a vida. São pessoas mais acolhedoras, dá prazer em estar com elas, porque elas falam de Deus. E se você contar alguma preocupação, algo que você está passando, é de Deus aquela pessoa, parece que tem a palavra certa para você. São pessoas que venceram na vida, suportaram as tribulações, os mares que foram aí agitados, passaram tempos de penúria, de fartura e de penúria, mas souberam resistir. Então sejam esses guardiões da palavra de Deus. Amem a palavra de Deus e tomem coragem. Vença, né? Seja perseverante, seja fiel, tenha esperança, não perca a fé, porque assim uma semente vai dar 100 frutos. Uma semente dá 60, outra semente dá 30. Melhor do que nada é você conseguir permanecer na vontade de Deus. Então, caríssimos irmãos, leiam constantemente a palavra de Deus, pois São Paulo vai entender muito bem. Eu entendo os sofrimentos do tempo presente. Nós também entendemos. Tem muita gente desempregada por conta dessa pandemia que houve. Tem muita gente adoecida. Tem muita gente que está precisando até mesmo de abrigo, como foi a intenção de hoje, rezar pelos sem-tetos. Aqui nossa própria cidade tem muitas pessoas assim, mas não perca a fé. Não perca a esperança. Paulo faz uma leitura há muitos anos atrás, parece que hoje nos cabe essa palavra. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente, né, nem merecem ser comparados com a glória de Deus, a ser revelada por nós. A este mundo, toda a criação, com efeito, está sofrendo em dores de parto. E o que vai nos garantir ficar firmes, fortes, é a palavra. O que vai nos manter vivos. Né? O homem vai se perdendo porque não tem uma palavra que guie a sua vida. Se perde por falta de palavra. Então, meus irmãos, aguardemos a doação filial da libertação da nossa vida. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Cremos firmemente no que o Senhor está dizendo hoje para nós. Então, deixe que a semente caia na sua terra e fecunde, dê frutos, gere abundantemente em você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E fiquemos em pé, irmãos e irmãs, juntos como igreja, como povo de Deus, professemos nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A palavra que se faz oração. Vamos fazer as nossas preces. Peçamos ao Divino Semeador que abra nosso coração à escuta e ao acolhimento da palavra de Deus, que a faça crescer e que no dia da colheita sejamos encontrados com uma medida plena e transbordante. Vamos responder a cada invocação. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. A palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Fazei, Senhor, que a igreja esteja sempre disposta a semear a boa nova de Jesus a todos os povos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. O semeador saiu para semear a boa semente. Dai alegria aos missionários que empenham todas as suas forças
para anunciar a vossa palavra, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Agraciai os trabalhadores do campo com tempo favorável, colheitas generosas e justa remuneração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. A criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. Iluminai-nos para que saibamos valorizar e respeitar toda a obra de vossa criação, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Acolhei, Senhor, as súplicas e preces que estão em nossos corações. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, concedei aos que participam desta Eucaristia testemunhar com a vida a palavra que proclamamos com os lábios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos juntos fazer o nosso ofertório. Sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração, e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando até o fim, amastes nele nossa humilde condição, e nele, na obediência até a morte, restaurou o que na nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos o cântico novo, para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo,
vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, juntos, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Então, caríssimo irmão, irmã, você participando conosco, passamos o nosso momento de comunhão espiritual, silenciando, amando Jesus Cristo na Eucaristia, mantendo firme a sua fé, a sua esperança e a sua caridade. A palavra de Deus que agora se torna alimento. Faça a sua comunhão espiritual. Quero ter raízes em ti, Senhor Jesus, crescer
Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação. Cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que nos ensine como viver bem a palavra de Deus, as virtudes teologais em nossa vida, a fé, a esperança e a caridade. Então, caríssimos irmãos, é muito importante rezar com a palavra de Deus. Existe um ensinamento muito antigo, mas que é muito novo, a Lécio Divina. Tem muito conteúdo na internet, você pode pesquisar depois e saber como fundamentar a palavra de Deus através da oração. Não é do estudo da teologia. Ela pode contribuir, mas o que vai fazer crescer é a sua espiritualidade. Então, a Lécio Divina é um grande instrumento que pode favorecer a palavra de Deus enraizar dentro da sua vida. Vão se passar tempestades, vai queimar tudo, mas a palavra de Deus não passará dentro de mim. Então, peçamos à Virgem Maria que ela escute sempre, cada filho, cada filha, e ela ensine como assim amar a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demônio. Exerça Deus sobre ele império, como instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Então, irmão e irmã, nossa gratidão por sua participação pelo Instagram da nossa paróquia Nossa Senhora de Lourdes, pelo canal no YouTube. Deus abençoe ricamente, uma abençoada semana para todos. Para comunicar para todos que nos acompanham diariamente, essa semana nós não teremos a missa, a transmissão da Santa Missa como de costume. Retornaremos nesse próximo sábado. De segunda a sexta não terá transmissão, mas no próximo sábado, no mesmo horário, 11 horas da manhã, e no domingo também no mesmo horário, estaremos juntos na transmissão, estaremos juntos nessa comunhão que é a Santa Missa. Então, nossa participação neste momento importante na vida da comunidade, na nossa comunidade paroquial e nossa comunidade Doce Mãe de Deus. A sua contribuição, a sua ajuda, a sua devolução do dízimo, ela faz toda a diferença em nosso mês. Nos ajuda a chegarmos aos 100%, nos ajude também a continuar nesta obra de evangelização. E aqui eu vou dar a bênção, e seja uma bênção para que todos possam viver plenamente a palavra de Deus em suas vidas, como a semente que cai, que germina e que dá muitos frutos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós, cada família, cada coração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um santo domingo, abençoada semana para todos. Amém.